Cara, todo mundo, vamos pensar só no Brasil, todo mundo que peitou os Estados Unidos se ferrou. Mas de um jeito assim, é 3x4. Exemplos, Vargas. Vargas teve ali a Era Vargas e tal, foi um ditador, chegou ao poder, deu um golpe e tal, né? Aí teve a Revolução Constitucionalista, 32, São Paulo tentou brigar para tentar, não deu certo. E aí Vargas sai do poder. Depois ele volta eleito democraticamente. Porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial credor. Né? A gente fala a dívida externa. Não, o Brasil que cobrava. O Brasil estava cobrando o mundo, vocês estão me devendo. Então o Brasil estava credor, aí teve a eleição, o Vargas falou, ok, vou sair, acabou a Segunda Guerra Mundial, vamos voltar à democracia, eu abdico. E aí teve a disputa entre o brigadeiro Eduardo Gomes e o Dutra, né? E o Dutra vence. Em 4 anos ele fez o Brasil de credor para virar devedor extremo. Aí a galera já ficou, volta Vargas. Vargas, volta. Os caras, pô, mas o cara é ditador, não. A gente precisa dele. Só que quando ele volta, o que aconteceu? Nesse período do Dutra, o cara entregou tudo para os Estados Unidos. A gente já tinha o petróleo e uma empresa chamada Standard Oil assumiu o controle do petróleo brasileiro completamente. E essa empresa é da família Rockefeller, né? Que é uma família pouco poderosa, né? Para quem conhece. E aí, o que eles faziam? Eles tinham a remessa de lucros. Eles mandavam 90% do lucro, ó o Vargas aí, 90% do lucro ia para fora e só 10% ficava no Brasil. Ou seja, os caras sugavam tudo nosso e não reinvestia nada aqui. A gente não via o fruto desse petróleo todo. O que Vargas faz quando ele chega ao poder? Ele briga com essa galera. Standard Oil, família Rockefeller. O que ele começa a falar? O slogan, petróleo é nosso. Petróleo é de vocês, petróleo é nosso. Ele cria a Petrobras e ele faz a inversão da remessa de lucro. Ele chega para essas empresas e fala, para chupar nosso petróleo agora, você vai ter que deixar 90% do lucro aqui e mandar só 10%. Inverteu, né? Sim. Eles mandavam 90% e deixavam 10%. Ele falou, agora tem que deixar 90%. Só manda 10%. Como é que termina essa história? O cara me metendo bala no peito lá, né? Saio da vida para entrar para a história, não sei o que lá. Pressão terrível em cima dele, né? Carlos Lacerda lá metralhando. Aí teve aquele atentado da Rua Toneleiro lá que o tiro entrou no pé do Carlos Lacerda em 90 graus, não tinha como o cara ter atirado. Umas histórias estranhas, né? Ai, sofri um tiro no pé, o segurança do Vargas tentou me matar. Foi uma confusão tão grande que o cara terminou morrendo. Oficialmente se matou, mas não sei, né? Hoje eu não duvido mais nada. Foi um cara que tentou brigar com os Estados Unidos. Depois João Goulart também tentou brigar, você viu como é que terminou, né? Não apenas ele foi deposto pelo golpe de 64, mas ele teve uma morte muito misteriosa depois, né? Acho que é exilado, não sei se acho que no Uruguai. O filho falou, envenenaram meu pai. Outros falaram, não, foi morte natural, foi infarto. E aí depois, quando os americanos decidiram que estava na época de redemocratizar, falaram, agora tem que redemocratizar. Ou seja, a história política do Brasil é uma história... o Jango, né? João Goulart. A história política do Brasil é uma história comandada pelos Estados Unidos, pô. Total. A gente acha que a gente escolhe as coisas, não escolhe nada, meu irmão. Os caras que dão pitaco. E quando... Aí você vê, né? A interpretação do pessoal apoiador da Dilma. Qual que é a ideia? A Dilma não quis abrir o pré-sal para os Estados Unidos, tá? Isso é a interpretação deles. Muitos não concordam. Tem livro sobre isso. E aí começou o negócio de espionagem nos e-mails da Dilma. Daqui a pouco o Biden, que era o vice-presidente, vem ao Brasil para falar, não, calma, não vamos brigar não. Mas a Dilma descobre ali, através do Wikileaks, que estava sendo espionado, falou, não quero mais papo. Aí, de repente, começa um movimento de rua chamado Jornadas de Junho, depois, né, de 2013. E aí é claro que o pessoal vai dizer o quê? Que como o Brasil não estava cedendo aos interesses americanos, eles começaram uma revolução colorida no Brasil, que são aquelas revoluções que parecem espontâneas, mas são patrocinadas por agentes estrangeiros. Então, eles teriam financiado, através de ONGs, o início dessa jornada de junho de 2013, que foi desgastando a imagem da Dilma até que 3 anos depois, de 2016, veio o impeachment. Então, é claro que depois o pessoal vai dizer que tiraram o Lula da corrida, porque isso teve também uma influência norte-americana e tal. Então, claro, o Bolsonaro também, eles vão dizer, o Bolsonaro, na época da crise sanitária, ele não
Ele não aceitou a questão de vacina, ele não quis fazer essas coisas, ele começou a peitar o que o sistema estava empurrando. Deu no que deu. Então, sempre que o cara peita esses interesses corporativos e políticos norte-americanos, não termina bem. Então, se tem um governo no Brasil que está indo bem, é porque ele entregou o que precisava entregar. Porque se não entregar, começa a ter pipocar um monte de coisa. É gente na rua com placa falando fora isso, fora aquilo. Então, meus amigos, agora que o Trump falou que depois que ele terminar o serviço no Irã, ele vai vir para a América do Sul, eu acho melhor você se preparar para ver coisa muito estranha acontecendo aí diante dos nossos olhos, né? Então, tá muito estranho. Isso pode gerar, como a gente estava falando, uma crise global econômica, uma crise energética, uma crise logística, e pode ser até, Vilela, que haja um interesse de que o petróleo comece a virar uma coisa escassa e problemática para que haja uma justificativa para fazer o tão sonhado pelo Fórum Econômico Mundial grande reset. Vamos resetar tudo. Vamos mudar a nossa matriz energética. Para poder colocar a população mundial dependente totalmente do Estado e das corporações. Porque se você não tem energia e comida, tu tá na mão do cara. Então, se você pensa em controle, né? Aí você fala, pô, Daniel, isso aí é teoria da conspiração. Pode ser, mas então o Klaus Schwab é um teórico da conspiração, porque o livro dele, Covid-19 o Grande Reset, ele vai dizer o quê? A crise sanitária, a pandemia, é uma crise global, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer o reset. Ou seja, crises são coisas maravilhosas para você resetar o sistema. Verdade. Entendeu? Então, assim como ele falou que foi ótimo ter uma crise sanitária, se tiver uma crise global dessa de escassez de petróleo e, consequentemente, escassez de gás natural e de comida, para ele vai ser ótimo. Para esse pensamento que é hegemônico, né, nas corporações hoje, vai ser ótimo também. Só lembrando a galera, fertilizante, se você estuda a história dos fertilizantes, é uma história muito interessante, né? O fertilizante natural que era usado era literalmente fezes de pássaros. Ah, é? O famoso guano. Então, assim, em muitas ilhas desertas, que eram pedras, tinha, às vezes, até 50 metros de fezes de pássaro. De cagada de pássaro. E isso era tão importante por vários motivos. Por quê? Depois que inventaram a penicilina e depois da Revolução Industrial e da urbanização que trouxe água encanada, né, e tirou um pouco do esgoto, a mortalidade infantil começou a cair muito e a população mundial estava aumentando muito. Só que não tinha comida para todo mundo. Então, virou um grande problema. A gente tem muita gente, nossa capacidade de produzir comida não é suficiente. Então, virou uma guerra para buscar como melhorar a agricultura. Aí vem o guano. E as ilhas mais famosas eram ilhas peruanas, né? Sob o controle do Peru. E os Estados Unidos emitiram uma lei do guano, a gente está falando 1850 e pouco, de que qualquer americano que achasse uma ilha que tivesse guano, o governo americano poderia tomar posse. Assim? Assim. Você achou, tomou posse e a Marinha Americana te ajuda a proteger. Então os caras tiravam o guano pra caramba. Mas como a população cresceu muito, o guano não estava dando mais conta. E houve guerras por causa do controle do guano, pra você ter ideia. Só que aí, dois alemães tiveram a ideia genial, né? Um cara chamado, sobrenome Haber, e o outro Bosch. Bosch daquela empresa Bosch. A Bosch é alemã? A Bosch, empresa Bosch. E aí, o Haber inventou uma maneira de você criar o nitrogênio, o nitrato, a partir de reações químicas, só que exigia muito calor, mais de 400 graus Celsius, e muita energia, então ele não conseguiu achar uma solução para fazer isso em nível industrial. Aí o outro cara, que era o Bosch resolveu. O Bosch criou uma solução, aí virou o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch inventou o fertilizante como a gente conhece hoje. Sim. Isso foi uma revolução. Gerou comida para todo mundo. Aí a duplinha dinâmica, o Haber e o Bosch. Né? E aí o que acontece? Esse processo que eles criaram é fundamental você ter o gás natural. Então hoje, gás natural e fertilizante comida é igual sovaco e axila, irmão. Entendeu? É a mesma coisa. Agora, se você começa a ver um cenário no mundo
de escassez de gás natural, Pô. o maior produtor é o Catar, e o Irã tem a segunda maior reserva de gás natural do planeta. E a Rússia, né? A Rússia é a primeira. Na verdade, a Rússia é a primeira e o Irã é a segunda. Tá. Maior reserva de gás natural. Se você começa a ver esse gás natural não saindo mais, não chegando mais onde ele precisa chegar, daqui a pouco você tem uma falta de comida. Putz, tá relacionado. Entendeu? E o Brasil tá nessa Tá jogada. tendo uma corrida pra energia nuclear de novo lá na Tá, Europa? lógico, Tá, né? desesperada. Desesperado porque a galera já Pararam, sabe. tinham parado, né? Tinha parado por causa dessa questão do discurso ambiental, mas exato. a galera já viu que, principalmente por causa da inteligência artificial, né? A gente pode até voltar a nossa conversa lá no início e botar a inteligência artificial na conversa. E depois vão voltar pro Estreito de Hormuz aí também, que a gente parou. a gente nem citou, É. nem aprofundou ainda. Se você quiser, a gente volta. Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade. Vamos, pergunta em